Senhor, meus amados, um bom dia, que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada irmão, ouvinte da palavra do Senhor, conforme nós combinamos. Queria muito que você estivesse aqui com a nossa escola bíblica dominical cheia, mas nós vamos estar dando uma aula de bibliologia, para a gente conhecer mais a palavra em nome de Jesus, né? Conforme o pastor falou, alguns irmãos já tiveram essa aula na igreja, mas é sempre bom a gente relembrar. E você que vai assistir essa aula em nome do Senhor Jesus, pega essa aula, porque é importante que o cristão ele conheça a palavra de Deus, o instrumento de Deus que ele carrega em nome do Senhor Jesus, para ter um bom entendimento da palavra em nome de Jesus. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que encontra-se em João, capítulo de número 8, versículo 31 e 32. Nós vamos, enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos estar dando pequenos videoaulas para que a gente possa conseguir mandar pelo WhatsApp em nome do Senhor Jesus. João, capítulo 8, 31 e 32. Ele vai dizer: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecesseis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, quando as pessoas dizem conhecereis a verdade vos libertará, muitos dizem a tua palavra é a verdade. Na verdade, o texto não está dizendo isso, o versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará, ponto. Mas muitos completam e dizem a tua palavra é verdade. Por que que essas pessoas falam isso? Por conta do versículo de número 31. O versículo 31 ele diz aos discípulos: na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos. E nós estamos diante da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ali o momento, Jesus era a palavra, ele era o Logos de João capítulo 1. No princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo de número 15 de João capítulo 1 vai dizer que o verbo habitou entre nós como unigênito Filho de Deus. A palavra, ele é a palavra viva. Logicamente, a Bíblia é essa palavra trazendo para a nossa atualidade. Então nós podemos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você ter um bom conhecimento bíblico e fazer uma boa homilia, que é a oratória, de falar em público, você tem que conhecer a palavra de Deus. Nós, pastores, em nome de Jesus, precisamos fazer uma boa hermenêutica. O que é hermenêutica? A arte de poder interpretar um texto com contexto. E uma boa exegese. A exegese nada mais é do que você tentar entrar na época, entender a cultura, como é que funcionava, entender como é que era a economia da época, entender como as pessoas falavam, o vocabulário da época, e assim por diante. Eu quero mostrar para vocês, todo pastor, todo pregador tem uma Bíblia de pregação. Essa aqui é uma Bíblia minha de pregação. Essa Bíblia, ela é rabiscada, minha, porque eu boto as minhas anotações nela. Mas ele tem Bíblias de estudo. Eu gostaria de apresentar algumas Bíblias para você. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é a que mais se aproxima nos nossos tempos do original, porque ela conta a história e ela dá exegética, ela dá algumas explicações do contexto da época. Todo pregador tem um dicionário bíblico. Para quê? Para também fazer uma boa exegese e conhecer algumas palavras diferentes que se encontram na Bíblia e que a gente não tem conhecimento, em nome de Jesus. Eu tenho aqui também o livro A História
dos Hebreus, né? Falada por Flávio Josefo, né? Em nome de Jesus. Ele é um historiador judeu, mas ele não é tendencioso, então ele vem contando a história sem contrapartidos, né? Ele viveu nos primeiros séculos ali, né, do cristianismo, né, da era dos apóstolos ali. Flávio Josefo, ele viveu nesse período, então é um livro muito bom para ser lido e estudado, né? Eu confesso que eu não li esse livro todo, mas para estudar é maravilhoso, em nome de Jesus, porque é alguém que viveu naquele período próximo, né? Eu tenho aqui um comentário bíblico, Moody. Eu amo Moody, né? Ele é um historiador cristão, né? Que ele dá geografia bíblica, dá detalhes interessantes, né? Para a gente poder também fazer uma boa palavra para a apresentação dos irmãos, que não é diferente. Nós temos aqui a nossa Bíblia da Reforma Protestante, né? Em nome de Jesus, dos 500 anos da Reforma. Foi há um tempo atrás, em nome do Senhor Jesus. E uma Bíblia que eu gosto muito, que eu uso para pregar, essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Roman, né? É top, é excelente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos minutos tem aí, pastor? 6,5. Nós vamos parar aqui, fiz a apresentação, vamos para o próximo vídeo. Aí vai ser o vídeo de apresentação. Amém, amados? Vamos dar continuidade. Nós fizemos primeiro a apresentação, né? A apresentação de como a gente deve proceder, Bíblia, tudo para você obter maiores conhecimentos, informação e entregar o material com mais veracidade. Nós já lemos João capítulo 8, versículo 31 e 32, mas agora vamos de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, em nome de Jesus. Conhecimentos gerais. A Bíblia demorou aproximadamente de 1500 a 1600 anos para ficar totalmente completa. Eles foram juntando os documentos para que ela pudesse ficar dessa forma que nós conhecemos hoje. Ela demorou de 1500 a 1600. Não tem uma data precisa. Muitos falam 1500 anos, outros falam 1600 anos, mas ela demorou mais ou menos esse período para ficar totalmente completa desse jeito que chegou até nós. A Bíblia, ela tem aproximadamente 40 escritores. 40 escritores. Em toda a sua extensão bíblica, ela tem aproximadamente 40 escritores, porém apenas um autor, que é o Espírito Santo de Deus. As duas fontes de interpretação da Bíblia é a inspiração e a revelação. Entendemos que outrora homens foram inspirados para poder escrever e Deus também revelou. Por exemplo, um texto de revelação, Gênesis capítulo 1, né? Quem escreveu? Moisés. Quantos anos depois? Então ali só poderia ter sido por revelação, em nome de Jesus. A fonte principal da teologia é a Bíblia. Não existe teologia sem Bíblia, porque senão é heresia. E a gente entende que um texto bíblico interpretado sem contexto dá luz a heresias. E heresia é tudo aquilo que é criado fora do contexto real da sua interpretação. Por isso você precisa ter conteúdo, material, para fazer uma boa hermenêutica bíblica, uma boa exegese bíblica, em nome de Jesus. Em toda a extensão da Bíblia, existem 3 idiomas. A Bíblia já foi escrita em 3 idiomas. Essa que está conosco, que está em português, foi passada em português, traduzida para o português por João Ferreira de Almeida, que na sua grande maioria. Hoje tem outras traduções bíblicas. Daí, quando às vezes você está no culto, na igreja, você vê que a tua tem, aí você tem que olhar lá. O bom é você comprar, perguntar, pastor, qual é a tua tradução da tua Bíblia que o senhor está pregando? Pô, essa aqui, compra lá, que aí fica
você vai falar a mesma coisa. Às vezes, pastor, vamos fazer a leitura bíblica, e o irmão está lendo uma coisa, o outro irmão está lendo outra coisa. Isso não tem erro, é a tradução bíblica em nome do Senhor Jesus. E nessas traduções muita coisa pode fugir. Por isso que a gente tem que ter uma Bíblia de Jerusalém, que seja mais próximo do original, que é o hebraico, grego, aramaico, em nome de Jesus. Ela é fidedigna, né? Em nome do Senhor Jesus. Então tem 3 idiomas. Quais são? Hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento, na sua grande maioria, foi escrito em hebraico, né? E alguns trechos como Deuteronômio, Esdras, Jeremias, Daniel, em aramaico, ok? Mateus foi escrito em aramaico, e o restante do Novo Testamento é o grego. Às vezes a pessoa fala assim, não, está no Novo, para você poder entender uma coisa, a pessoa fala assim, vamos abrir no Novo Testamento, em nome do Senhor Jesus, na carta do apóstolo Paulo, vamos lá no original em hebraico, vai dizer, está errado. O original do Novo Testamento, na sua grande maioria, é o grego. É o grego, tá bom? Não é o hebraico, tá? Para a gente poder entender do Antigo Testamento, em nome de Jesus, é o aramaico. É o aramaico. Hebraico. Então, meus amados, continuando essa videoaula 2, nós mandamos o vídeo de apresentação, videoaula 1 e agora o videoaula 2. A gente está mandando de 5 em 5 minutos, tá bom? O tema central da Bíblia, nós falamos que ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O seu Antigo Testamento, na sua grande maioria, é hebraico. Alguns textos, trechos da Bíblia e livros em aramaico. O Novo Testamento em grego, né? Em nome do Senhor Jesus. Toda a extensão da Bíblia tem 3 idiomas. O tema central da Bíblia é a redenção ou salvação do homem. O texto base é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque desde o início, lá dos primórdios da criação, quando Adão e Eva pecou, e Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, muito antes da fundação do mundo, já sabia de todas essas coisas. Quando Adão e Eva eles pecam, Deus sacrifica para sacrificar um animal e cobrir o pecado do homem. E existe uma profecia bíblica que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente e salvaria a humanidade. Então, em toda a extensão bíblica, ela é salvífica. A intenção de Deus no Antigo Testamento era provar a salvação através do perdão dos pecados, né, onde o sumo sacerdote tinha esse papel, né, de levar a Deus o perdão do povo, né, o pecado do povo. Ele construía altares e o povo começou a construir altares para poder pedir perdão do pecado. Aí veio a lei serviu como parâmetro para conduta. Quando chega no Novo Testamento, Jesus ele chega e ele fala: eu sou o cumprimento de tudo aquilo, tudo se cumpre em mim, tudo acontece em mim, eu sou a salvação, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Quando Jesus ele fala esse texto dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o templo, que ele é o sumo sacerdote, que ele é o cordeiro, porque era um papel que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento, de fazer isso. O sumo sacerdote era preparado no dia da expiação, dia de Yom Kippur, durante um ano. Ele pegava um cordeiro, 2 cordeiros, o primeiro purificava o segundo, e só ele podia entrar ao templo. E o templo era separado de átrio, santo lugar e santo dos santos, ou santíssimo lugar. O átrio, segundo os hebreus, significa o caminho. O santo lugar significa a verdade. E o santo dos santos significa a vida. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: eu sou o templo.
quando é só o sumo sacerdote, e ele é sumo sacerdote, segundo Hebreus, da ordem de Melquisedeque, e ele também é o cordeiro. Então por isso que dizia: ninguém vai ao Pai, porque eu sou o sumo sacerdote, eu sou o cordeiro, e eu sou esse templo, sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho por quê? Porque era o caminho que o sumo sacerdote fazia para poder entrar no santo lugar. É como se fosse a igreja, o quintal da igreja, o átrio, a parte de dentro da igreja onde os irmãos estão sentados é o santo lugar, e o altar é o santo dos santos, e aqui tinha um véu que separava, aqui dentro tinha a arca da aliança, né? A arca da aliança. Então aqui, quando entrando na porta da igreja, do lado direito tinha as mesas dos pães asmos, que simbolizavam o Messias, o pão da vida. Jesus dizia: eu sou o pão que desceu do céu. E tinha também os 7 castiçais de ouro, né? Porque 7? Porque o do meio era maior, e 3 de cada ponta, representando o homem. Número 6, onde o azeite só se colocava no do meio de uma maneira bem religiosa, e acendia o fogo do meio para os homens. Ou seja, só Jesus, que o candelabro, os 7 castiçais lembra, o Messias, a luz do mundo. Jesus, ele diz que ele também é a luz, e quem estivesse nele nunca andaria em trevas. Mas ele também, ele diz, ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. O Jesus no meio da humanidade. Quando Jesus é o centro da vida, o Espírito Santo, ele vem e preenche os homens. Número 6, e o fogo era acendido do meio para os da ponta, ou seja, o fogo e o Espírito Santo. Ok? Mas existe uma pergunta: se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Fica para o próximo vídeo. Amém, meus amados? Vamos dar continuidade aqui. A pergunta que todo mundo fala é: a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? E nós que somos cristãos, a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas como é que a gente explica isso e como é que a gente entende isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela tem 3 aspectos que precisam ser relevantes. Primeiro, ela é divina. Segundo, ela é salvífica. Terceiro, ela é cristocêntrica. O plano de salvação bíblico é salvífico, é de salvação, é salvação. Ela é cristocêntrica porque a figura principal da Bíblia é Cristo, né? E o Antigo Testamento, Deus preparando o povo para Cristo. O Novo Testamento, Cristo vivendo no meio do povo. E nos nossos tempos, Deus, o Espírito Santo e Cristo, que é a triunidade, 3 em 1, no meio do povo. Nós vivemos o ministério do Espírito Santo na terra. Ok? Então ela tem esses 3 argumentos. Por que as pessoas dizem isso? Por exemplo, Herodes. Todo mundo vê o nome de Herodes escrito na Bíblia na época do Império Romano, mas não vê o nome de Marco Antônio, que era o imperador daquela época. O que Marco Antônio tem a ver com Jesus? Nada. O que Herodes tem a ver? Ele só entrou na Bíblia por conta daquela questão da criança que nasceu, que ele tentou buscar, dos reis magos e tal, para poder. Então ela é cristocêntrica. Se não tem Cristo, não entra. Se não tem plano de salvação, não entra. Se não é divinamente inspirado, não entra. Mas pastor, como é que a gente prova na Bíblia que ela é divinamente inspirada? Como eu disse, a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu vou abrir em 3 textos bíblicos aqui, para os irmãos depois acompanhar ao ver o vídeo. O primeiro se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Só para você entender, Pedro, logo quem? Pedro, andava com Jesus, do lado de Jesus, colado com Jesus, viveu com Jesus. Então Pedro vai dizer aqui, no capítulo 1 de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ponto. Olha o que Pedro está dizendo, não é particular meu, não é de particular interpretação. Isso aqui não vem de mim. Aí ele diz: porque a profecia nunca foi produzida de vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia mesmo explica dizendo que nenhuma profecia, nenhuma foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram.
inspirados por Deus. Pedro, que andava com Jesus. Quando ele diz profecia ou escritura, ele está fazendo menção ao Antigo Testamento. Mas se você for olhar no Novo Testamento, você vai ver que na sua totalidade, fora Hebreus, você vai ver que eles foram testemunha oculares. Os evangelhos eles viram e transmitiram. Atos dos Apóstolos foi quem que escreveu? Lucas, que andou com os apóstolos e transmitiu e vivenciou. As cartas paulinas também foi o apóstolo Paulo escrevendo as suas vivências e experiências com Deus. Hebreus, que não se sabe o autor, uns dizem que é Paulo, outros dizem que o escritor, uns dizem que é Paulo, outros dizem que é o apóstolo Paulo, mas a gente sabe que foi o Espírito Santo de Deus. E as cartas gerais, Judas, também foram testemunhas oculares e também, né, que vivenciaram, e o Apocalipse. João escreveu no Apocalipse, ele escreveu aquilo que ele viu. Então, eles viram aquilo e relataram para nós, em nome de Jesus. Continuando, o outro texto bíblico que eu gostaria de falar, esse 1 Pedro, diz que não foi escrito de particular interpretação. É Hebreus, capítulo de número 4, 12 e 13, que vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e junta de medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta, capítulo Hebreus 12 e 13. E não há criatura alguma encoberta diante deles. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que tratar. Ele diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Penetra a palavra de Deus. Amém, meus amados? Vamos dar continuidade a um outro texto bíblico. Nós falamos de 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, que ela não foi escrita de particular interpretação. Nós falamos Hebreus capítulo 4, versículo 12, né, e 13, que diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E nós vamos falar o último texto bíblico aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, segundo a palavra, para toda boa obra. Ela é o nosso manual de conduta. Como nós falamos que a Bíblia ela tem 3 propósitos, que ela é divina, salvífica e cristocêntrica. Para a gente entender isso, o que está fora da Bíblia, que muitas pessoas dizem que tinha que estar, não tem um projeto que abrange esses 3 aspectos: cristocêntrica, salvífica e divina. A palavra de Deus aponta para a salvação e é centralizada na pessoa de Cristo. Observação: na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, a Bíblia ficou da forma que está hoje. Foi observado que ela não foi escrita cronologicamente, foi colocado de uma forma que a gente pudesse ter um melhor entendimento. Por exemplo, no período dos reis, onde atuaram os profetas maiores, os profetas menores, os profetas, eles atuaram, mas separou isso, separou-se isso. Se os profetas maiores e os profetas menores estão dentro do livro dos reis, do período dos reis, de crônicas, então muitos dizem que o último livro do Antigo Testamento é Neemias. Se você for parar para ver, é Esdras, Neemias e Esther. Como Esther também viveu dentro do período dos reis, então ela não está de uma maneira direta, ela está de uma maneira, não está cronologicamente, foi separada por assuntos para facilitar nosso entendimento. Assuntos do Antigo Testamento e assuntos do Novo Testamento, mas colocadas por assuntos.
a fim de melhorar a compreensão. Ela não tinha capítulos e versículos. Ela sempre aponta para o plano de Deus, para uma nação santa, um Israel físico e um Israel espiritual, que somos nós. Nós fazemos parte do Israel espiritual. Pastor, como você viu isso? Mateus 1, na genealogia de Abraão, veio Tum, aí chegou Davi, Davi veio Tum, chegou até Jesus, Jesus, acabou a genealogia física e agora entrou-se uma genealogia espiritual. Todos aqueles que o aceitam passam a ser chamados de filhos de Deus, né? Ela não tinha capítulo e versículo, ela sempre aponta para o plano de Deus, para a nação santa de Israel física e espiritual, para Cristo e a salvação do homem. Ela é salvífica, cristocêntrica e divina. Vamos ter um comentário da Septuaginta no final da aula, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia, a nossa Bíblia, ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Amém? Entramos agora na parte de divisão bíblica. Vamos dividir a Bíblia aqui, todos nós juntos, em nome de Jesus. Vamos lá. O Antigo Testamento são 66 livros. Glória a Deus. Então nós vamos estar falando de divisão bíblica no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Agora entramos na parte de divisão bíblica. Nós entendemos que a Bíblia tem 66 livros, tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, a soma dá 66 livros. O Antigo Testamento, ele se divide em 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. O Antigo Testamento se divide nessas 4 partes: Pentateuco, histórico, poéticos e proféticos. O Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os 5 livros, por isso Penta, 5, né? 5 primeiro livro da Bíblia é chamado de Pentateuco. Os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, poesia, louvores, estão dentro desses livros. Jó, muitos dizem que é conto, né? Nesse sentido, por isso que ele entrou dentro dos livros chamados poéticos. Os livros históricos, eu pulei, né? Mas vamos lá, o histórico, mas mantém o vídeo. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Pastor, por que 1º e não 1º? Porque é livro. Por isso que nós falamos 1º e 2º Samuel. Se fosse no Novo Testamento, fosse as cartas paulinas, seria por carta, 1ª e 2ª carta a Tessalonicenses, e assim por diante. Os proféticos são 17 no total, porém eles se dividem em 2 partes: profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias, ele escreve Jeremias e escreve Lamentação de Jeremias. E os menores são 12: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento, ele se divide em 5 partes agora: o Antigo, Pentateuco, histórico, poético, profético, que se divide em profetas maiores e menores. O Novo Testamento, 5 partes, que são os Evangelhos, histórico, cartas paulinas, cartas gerais ou universais e livro profético, ok? Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico: Atos dos Apóstolos, é o único livro histórico no Novo Testamento. As cartas paulinas são 13 cartas. Muitos dizem que Hebreus aí falam 14, mas as cartas são 13. Hebreus estão como cartas gerais. Por que cartas paulinas? Porque foi o apóstolo Paulo que escreveu, ok? Então são elas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. As cartas gerais ou universais são que foram escritas por autores que não são o apóstolo Paulo, por outros autores, que são elas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. É o livro das revelações e profético, o livro do Apocalipse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o significado de tudo isso. Vamos nos significados agora: Pentateuco, histórico, poético e profético. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da vida, penta significa 5 e teuco significa rolos. Para os judeus é chamado de Torá ou a lei. Até hoje os judeus chamam disso, eles são muito presos aos 5 primeiros livros escritos por Moisés, né? Foi escrito por Moisés para o povo hebreu. No Pentateuco contém os 5 primeiros livros da Bíblia, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A Igreja Nazarena acredita que Deus fez 7 alianças com o homem, que são elas: adâmica, noética, abraâmica, mosaica, palestínica, davídica, salvífica ou nova aliança. O Pentateuco há pelo menos 4 alianças, que são as adâmica, noética, abraâmica e mosaica. Só no Pentateuco tem 4 alianças, as 3 mais para frente depois. A importância do Pentateuco, né, de você entender o início de tudo, da construção do povo e os projetos de Deus para esse povo. O significado dos livros do Pentateuco: Gênesis significa início ou origem, porque revela o início de tudo, de como o mundo existiu, de como as coisas começaram a acontecer. Gênesis se divide em 3 partes: primórdios, patriarcais e providência de Deus. Do capítulo 1 até o capítulo 11, os primórdios, que significa o quê? As primeiras coisas, né? Os primeiros acontecimentos. Do capítulo 12 até o capítulo de número 36 de Gênesis, é chamado período patriarcais, onde nós vamos ver os nossos primeiros pais: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lembra disso? E no capítulo 37 ao 50 é chamado de providências de Deus. Então Gênesis se divide em primórdios, patriarcais e providências de Deus. Por que providência de Deus? Começa através dos sonhos de José, né, a governador do Egito, a sua morte. Inicia em José os seus sonhos, na provisão da fome, na perseverança das tribos de Israel, filhos de Jacó, e no processo posterior para tirar o povo do Egito. Então Deus começa a entrar com providência e entra o Êxodo, que tem como significado saída, ou seja, saíram do Egito. Eles estão saindo do Egito, estão saindo de debaixo do jugo do faraó em rumo à terra prometida. Porque conta como o povo saiu do Egito através de Moisés, né? Levítico, santidade ao Senhor. Você vai ver muitas leis em Levítico, por isso que o tema é santidade, porque Deus começa a preparar Israel colocando leis e parâmetros de condutas em 3 aspectos. Quais são os 3 aspectos que Deus coloca as leis no Levítico? Primeiro aspecto: que o povo adorasse a um único Deus. Porque o povo adorava o sol, adorava a lua, adorava a árvore, adorava os animais. Era isso, os egípcios faziam isso, né? Era cultural, tanto é que Abraão foi tirado de Ur, que futuramente seria dos caldeus, e ele fazia parte de uma família idólatra, né? E tal. A segunda: primeiro, que o povo adorasse ao único Deus. Segundo, que esse Deus era santo e que este povo precisava ser santo. E o terceiro: Deus estava preparando o povo para a vinda do Messias no Novo Testamento. Então, quais são os 3 aspectos das leis? Adorasse ao único Deus, que esse Deus era santo e que esse povo precisava ser santo, preparando esse povo para o Messias. Número significa contagem ou censo. Deus preparando o povo e seus exércitos para as guerras, porque eles tinham que conquistar para entrar em Josué. Deuteronômio, repetição das leis ou lembrança.
Deus lembra o povo seus feitos e a conduta que deveria ser mantida. Você vai ver que Deuteronômio vai lembrar a todo momento. Lembra de quando eu tirei você do Egito. Mas ele diz lá em Deuteronômio 28: tiveram cuidado de ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, bendita será a tua casa, a tua família e tal. A todo momento Deus está lembrando em nome do Senhor Jesus. Pentateuco. Os livros históricos são 12, né? Que vai de Josué até Esther. Por que livros históricos? Porque conta o processo do povo de Israel, da transição da teocracia para a monarquia desde Josué até Esther. Finalizo aqui. É bom observar que a Bíblia não foi colocada em ordem cronológica, mas sim subdividida em assuntos. No próximo vídeo a gente dá continuidade. Amém? Por que livros históricos? Porque conta os processos do povo de Israel, da transição da teocracia, governo de Deus, para a monarquia, governado por um homem, por um rei, de Josué até Esther. Vamos lá, significado: Josué, conquista, tema central, porque conta os feitos de Israel na conquista da terra prometida, Canaã. Juízes, apostasia. Se perguntaram qual o livro do período mais negro na Bíblia, Juízes, apostasia do povo de Israel, porque narra o período mais triste da história bíblica. O povo se esquece de Deus e por isso Deus leva os juízes como Jefté, Otiniel, Sansão, Gideão, Débora. Fala de um círculo vicioso: o povo esquece de Deus, entra no pecado da idolatria, o povo é levado cativo, o povo ora a Deus, Deus levanta o juiz liberta o povo e o povo volta a adorar a Deus, e depois cai de novo e Deus levanta o juiz, cai de novo, Deus levanta o juiz. Por isso é um período triste, né? Chamado de apostasia. Ruth, o tema central: amizade, revela amizade e lealdade entre a nora Ruth e a sua sogra Noemi, mas com um pano de fundo principal no processo de Deus para gerar o rei Davi. Consequentemente, Jesus. Ruth é bisavó do rei Davi. Vamos lá, 1º e 2º Samuel. Deus levanta Samuel, os 3 ofícios de Samuel. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote, ok? Samuel foi o último juiz e ele faz parte da transição da teocracia para a monarquia. No momento em que levanta Saul, o povo clama por um rei. Deus olha, o povo não me quer mais, vai lá, pega Saul e levanta como rei. Aí a transição do período da teocracia para a monarquia. Samuel conseguiu unificar todo Israel e marca um período chamado Reino Unido. Se perguntarem um período na Bíblia chamado Reino Unido, foi o período entre Saul, Davi e Salomão. Depois disso, os reis dividiu o reino norte e o reino sul, deu tudo errado. 1º e 2º Crônica. As crônicas são histórias dos feitos dos reis. Muitas vezes você vai lá, fala fulano de tal escrevendo os livros das crônicas. Exatamente, eles contam mais ou menos as primeiras coisas, mas eram livros que os reis pediam para os seus copistas, que mais tarde viraram os escribas, e deu esse problema todo. Eram pessoas que copiavam os feitos dos reis e colocavam no livro das crônicas. Esdras, e crônica significa histórias ou feitos, história dos feitos. Esdras, auxílio, período pós-exílio babilônico, da reformulação, do resgate da essência de Israel, a reconstrução do templo e a volta dos costumes do uso da Torá. Esdras, né, foi que as pessoas se espelharam nele para voltar a estudar a Torá. Esdras pegava o sacerdote, vai na casa do povo, pega os livros, os pergaminhos e vai ensinar de novo o povo, para o povo voltar a adorar a Deus, né? Neemias segue um tempo de reconstrução, continuidade de Esdras. Fato importante: construção dos muros de Jerusalém. E o que foi a construção do muro de Jerusalém importante? Ao qual a importância, o fato da construção do muro feito por Neemias. As 70 semanas de Daniel começa a partir da reconstrução do muro feito por Neemias com o resto de pedra. Ou seja, aquilo que você constrói, que ninguém está dando nada para ele, está dando o início de uma grande história em nome do Senhor Jesus. Esther, perseverança.
de Deus ao povo hebreu, através de Esther, a judia que virou rainha por providência divina, né? Deus sustentou o povo ali. Vamos lá, continuar. Livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Por que livros poéticos? Porque falam de poesias, contos, cânticos e palavras de sabedoria. Jó, também conhecido como livro patriarcal, alguns dizem que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, seu autor desconhecido. Porém, pela tradição rabínica, foi dado a Moisés. Também dizem que Jó foi apenas um conto e não foi real. Seu tema central é caminhos da sabedoria, assim como Provérbios e Eclesiastes, no seu contexto, revela a justificação da justiça de Deus à luz do sofrimento da humanidade. Vamos dar continuidade no próximo vídeo. Amém, meu amado? Voltamos mais uma vez. Entenda, nós estamos mandando vídeos bem curtinhos, tá bom? Porque o WhatsApp só aceita até 5 minutos no máximo. Vamos dar continuidade. Salmos, né? Jó fala da justificação, da justiça de Deus à luz do sofrimento da humanidade. Então muitos assemelham o sofrimento de Jó ao de Cristo, né? Por isso, nesse sentido, Jó entrou na palavra de Deus. Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos, conhecido como Cânticos, Louvores. Sua autoria, na maioria dos salmos, é atribuída ao rei Davi, ao qual teria escrito pelo menos 73 poemas dentro dos salmos. Asaf é considerado o autor de 12 salmos. Os filhos de Corá escreveram em torno de 9 salmos. O rei Salomão, ao menos 2. Remã, com os filhos de Corá, bem como Etã, Moisés, escreveram no mínimo um cada. Todavia, 51 salmos seriam tidos de autoria anônima, ok? Provérbios é conhecido como livro da sabedoria, ou como dito, Caminhos da Sabedoria. Foi escrito por Salomão quando já estava como um homem mais maduro. Eclesiastes, também conhecido como Caminhos da Sabedoria, também foi escrito por Salomão e expressa um homem com vasta experiência de vida. Exemplos: Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Ele chegou ao período de experiência e falou: ó, tudo isso que eu vivi era tudo vaidade. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Ele fala sobre tempo, né? Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Muitos dizem que Salomão não foi salvo, porém, baseado em Eclesiastes 12, percebe que há um arrependimento nele, né? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Se você for ver Eclesiastes capítulo 12, ele vai mostrar um ser humano já cansado, quando as janelas da rua, ele fala sobre os guardas da casa, que são os braços, cansados, né? Observação: Cantares de Salomão, conhecido como Cântico dos Santos, pois retrata Salomão na sua juventude, cheio de vigor e paixão, principalmente por uma mulher chamada Sulamita. Observação importante: estes 3 livros, Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, demonstram 3 momentos da vida de Salomão. Cantares, a juventude dele; Provérbios, um homem adulto, maduro; e Eclesiastes, na sua velhice, com vasta experiência. Livros proféticos se dividem em 2 partes: profetas maiores e profetas menores. Por que livros proféticos? O que é um profeta? Qual a diferença entre sacerdote e profeta? E por que se divide em profetas maiores e profetas menores? Olha só, são 4 respostas aqui. Por que livros proféticos? O que é um profeta? Qual a diferença de sacerdote e profeta? E por que se divide em profetas maiores e menores? Livros proféticos são livros que tratam o sentimento de Deus para o seu povo através de profetas, principalmente no período dos reis, antes do exílio, no meio do exílio e pós o exílio babilônico, ok? Por que
O que é um profeta? Vem da palavra hebraico propenes, que significa porta-voz. Porta-voz, ou falar em lugar de. Neste caso, o profeta era o porta-voz de Deus, ou falava no lugar de Deus. Era basicamente assim: Deus falava com o profeta falava com o povo. O profeta, na sua grande maioria, trazia uma mensagem de admoestação, correção de Deus. Qual a diferença entre sacerdote e profeta? Sacerdote é aquele que ouve do povo e leva as lamúrias para Deus. Profeta é aquele que ouve de Deus e leva o recado para o povo. É basicamente isso. E por que profetas maiores e menores? A única diferença é que uns profetizaram mais tempo, por isso tiveram mais escritos do que outros, e outros menos. Com isso, escreveram menos profecias, porém não eram maiores ou mais usados um dos outros, e sim, todos falavam da parte de Deus e tiveram sua importância em seu tempo. Próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então, amados, continuando mais esse vídeo aula, a gente está terminando o Antigo Testamento agora, né, na parte dos proféticos, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. O que é um profeta? Da palavra propenes, que significa porta-voz, ou falar em lugar de, né? O profeta é aquele que traz o recado de Deus para o povo. Qual é a diferença do sacerdote para o profeta? O sacerdote é aquele que leva do povo para Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nesse trabalho, como sacerdotes também, e também como ministério profético. Podemos pegar as suas lamúrias e levar para Deus, para que Deus ele venha entrar com providência. E à noite, através da sua palavra, a gente ser profeta e profetizar em nome do Senhor Jesus, que o povo de Deus vai passar pela crise e vai passar ileso conforme as pragas do Egito, que o povo não foi atingido, em nome de Jesus. Os profetas maiores são 4, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Porém, Jeremias escreveu Lamentação de Jeremias. Isaías, conhecido como profeta messiânico. No Novo Testamento você vai ver muitas profecias de Isaías acontecendo, né? Porque foi ele que profetizou mais sobre o Messias. Haja vista que do capítulo até o capítulo 6 de Isaías, ai de mim, ai da nação, ai dedo apontado. Mas no capítulo 6 ele diz, ai de mim. Quando ele diz, ai de mim, ele reconhece no seu interior. E quando ele começa no capítulo 7, versículo 14, ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será chamado Emanuel. Aí ele vai dar várias profecias sobre Jesus. O que eu entendo? Ele primeiro precisou reconhecer, ele já tinha um chamado profético. Isaías era um profeta palaciano, né? Vivia no palácio, né? E ele era um copista, um escriba, um copista, porém ele recebeu revelações de Deus e por isso foi chamado de profeta. Tinha muito conhecimento. Ele era alguém muito inteligente em nome do Senhor Jesus. Ele profetizou antes do exílio, antes do cativeiro babilônico. Quando fala exílio, fala cativeiro babilônico, ok, mano? Ele profetizou. Deus sempre fala antes, irmão. Está caindo porque quer, porque Deus está mandando seus profetas e entregando recados. Jeremias e Lamentações de Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Ele chora muito, né? É por isso que ele escreve Lamentações de Jeremias, pois sentia profundamente a tristeza de Deus em relação à decadência do povo. Ele profetizou na transição do exílio para o cativeiro babilônico. Se você for ver lá, Jeremias capítulo 1, 2 e 3, ele vai ser no tempo do rei Josias. 3 ou 4 reis depois o povo vai ser levado cativo. Daniel, conhecido como Ezequiel, conhecido como profeta das visões, né? Na sua maioria Deus fala com ele através de visões, né? É mais conhecido Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Profetizou dentro do cativeiro, ou seja, mesmo a gente vivendo dentro do cativeiro, Deus levanta os seus profetas para profetizar para um povo cativo que ainda existe um Deus em nome de Jesus. Daniel, conhecido como profeta escatológico, profeta das últimas coisas, fala do juízo de Deus sobre a terra.
A profecia mais conhecida são as 70 semanas de Daniel. Profetizou no final do exílio, do cativeiro babilônico, e no início do império da Medo-Persa e dos persas, em nome de Jesus. Profetas menores são 12, glória a Deus, vai de Oséias até Malaquias. Oséias, tema central, propósito. Joel, tema central, revela a infidelidade de Israel, ilustrando pela infidelidade da esposa de Oséias, né? Deus faz essa, o profeta sentindo o que Deus sente. Deus fala para o profeta pregar uma mulher adúltera no prostíbulo e casar com ela. Deus fala lá, é assim que é Israel, está se prostituindo com muitos deuses. É assim que eu estou me sentindo. Deus abençoe, vamos dar continuidade no próximo vídeo em nome de Jesus e terminar os profetas menores. Amém, meus amados? Então nós falamos que Oséias, Deus manda Oséias casar com uma mulher da vida. Na verdade, o profeta sente o que Deus sente. Israel estava se prostituindo com a idolatria. Então Deus fala esse sentimento. Joel, propósito, unidade do povo, exortar ao arrependimento, a busca a Deus e registrar a profecia. Joel profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Amós, o propósito, corrupção de Israel, advertências de Deus através das profecias, e 30 anos mais tarde Israel seria destruída. Obadias revela a ira de Deus contra os edomitas. Jonas, pregação de arrependimento para os que andam em trevas. Os ninivitas, decadência na vocação do chamado através de Jonas. Miqueias, denuncia os pecados de Israel, que provoca a ira de Deus antes do cativeiro babilônico, e fala de um Messias vindouro. Então Miqueias fala de um Messias vindouro. Naum, pronúncia de destruição iminente da cruel Nínive, e ao mesmo tempo consolo de Deus, que estabeleceria um reino de paz. Abacuque profetiza para os remanescentes de Israel, a fim de que eles perseverassem a piedade e compreendessem os caminhos do Senhor. Sofonias, advertência a Jerusalém, Judá, quanto ao juízo divino, como a expressão de o grande dia do Senhor. O que você vai ouvir em Sofonias é o grande dia do Senhor. Com isso, a preservação dos fiéis, que haverá a restauração vindoura. Ageu, exortação de Zorobabel e Josué, governador. Ageu, exortação de Zorobabel e Josué, governador e sumo sacerdote. Não é o Zorobabel e Josué de Esdras, né, da volta do cativeiro, nem o Josué. Governador e sumo sacerdote. Zorobabel, governador, e Josué, sumo sacerdote, na reedificação do templo. Zacarias, encorajar os remanescentes a persistirem na reconstrução do templo e o fortalecimento espiritual dos judeus que ficaram desanimados por não ter aparecido o Messias. É revelado a importância da vinda de Messias. Zacarias 2:9, né? Está no período de Neemias, tá bom? Neemias, ele constrói, de Esdras e Neemias, eles constroem ali o templo com o restante, né, das coisas, e Zacarias, quando olha, diz: a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, olhando para aquele templo que era de bonito, construído por Salomão, todo destruído, mas um tempo de restauração. Malaquias, advertência a um declínio espiritual, a religiosidade, a desobediência e o restabelecimento do relacionamento com Deus. Amém? O Antigo Testamento fecha aí. Deus abençoe. Nós vamos falar sobre o Novo Testamento para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos entrar agora no Novo Testamento. Deve dar mais 2 vídeos aí, tá bom? De 7, 10 minutos cada um. Vamos lá. Novo Testamento, nós falamos que são divididos em 5 partes: Evangelho, histórico,
histórico, cartas paulinas, cartas gerais e livro das revelações ou profético, ok? Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu fiz um quadrinho aqui. Foi escrito para quem? Qual é o ênfase da mensagem dos evangelhos, a característica e o que os evangelhos são considerados. Vamos lá? Mateus foi escrito para os judeus e a igreja. O ênfase de Mateus é nos sermões de Jesus. A característica do evangelho de Mateus é profética e é considerado o evangelho do rei. Qual é o evangelho que é considerado o evangelho do rei? Mateus. Marcos foi escrito para os romanos e para a igreja. O ênfase da sua mensagem são os milagres de Jesus. A característica, de Marcos é uma característica prática e é considerado o evangelho do servo de Deus. Qual é o evangelho? É considerado o evangelho do servo de Deus? Marcos. Lucas, para os gregos, foi escrito para os gregos e para a igreja. O ênfase de Lucas são as parábolas. A característica do evangelho de Lucas é histórica e é considerado a sabedoria de Cristo. Lucas era médico, então ele começa a ter esse embate a respeito da sabedoria de Cristo. João, ele foi escrito para a igreja. O ênfase é na divindade de Cristo. A característica do evangelho de João é espiritual e é considerado o evangelho do Filho de Deus. Então, o João, ele veio combater o gnosticismo, aqueles que queriam arrazoar, trazer tudo à razão, aquilo que não poderia ser racionalmente falado, como o paralítico de Cafarnaum, Quem é esse que pode perdoar os pecados a não ser Deus? Para que tu sabe que o Filho do Homem pode perdoar pecado, a ti te digo, em nome de Jesus, toma o teu leito e anda. Observação: Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque conta a sinopse da vida de Cristo de uma maneira muito semelhante, Eles viveram todos na mesma época, mas cada um escreveu dentro do seu ênfase, da sua característica, da sua escrita, em nome de Jesus, e de óticas diferentes, em nome de Jesus. Então, os evangelhos. Histórico do Novo Testamento, o único livro histórico é Atos dos Apóstolos. Existem 5 fatos importantes dentro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos marca o início do ministério do Espírito Santo e também a era apostólica. Atos dos Apóstolos, a ascensão de Cristo e a promessa da volta de Cristo. Atos dos Apóstolos também marca a data inaugural da igreja, os 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes. Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, também, e mostra também o chamado do apóstolo Paulo com a missão gentílica, tá bom? Atos também marca a organização da igreja, a instituição diaconal, o posicionamento dos presbíteros e assim por diante. Então, esses são 5 fatos importantes dentro de Atos dos Apóstolos. Como o nome diz, Atos dos Apóstolos, são os feitos deles, os atos deles em nome de Jesus. Cartas paulinas. Quem escreveu o Atos do Apóstolo foi Lucas, ok? Cartas paulinas são chamadas de paulinas porque somente só tem o apóstolo Paulo como escritor. Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. As cartas paulinas são divididas em 4 partes. Quais são, pastor? Quais são essas 4 partes? São eclesiásticas, escatológicas, prisões e pastorais. As cartas eclesiásticas são Romanos, Gálatas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Também são chamadas de cartas doutrinárias, tá bom? Escatológicas, 1 e 2 Tessalonicenses, que falam das últimas coisas. Prisões, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Fala de momentos difíceis, o apóstolo Paulo escreveu dentro das prisões. Pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, que fala de ministério. Cartas gerais ou universais. Como o nome já diz, são chamadas gerais ou universais porque foram escritas por outras pessoas, por pessoas variadas, que não são e não é o apóstolo Paulo. A grande diferença das cartas gerais e as cartas paulinas é que as cartas gerais foram escritas para os judeus e as paulinas
para os judeus e para os gentios, né? Para nós, que são elas: Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Hebreus não se sabe o escritor, é de cunho tipológico, tá bom? Tem muito tipologia nela. Profético ou livro das revelações, Apocalipse, principal livro escatológico da Bíblia, né? Porque neles estão contidos os últimos acontecimentos para o fim dos tempos. Há pelo menos 4 formas de interpretar o Apocalipse. Primeiro, preterista ou histórica, que os acontecimentos de Apocalipse já ocorreram. Espiritual, que os acontecimentos de Apocalipse é meramente de cunho espiritual. Futurista, que os acontecimentos de Apocalipse ainda vão acontecer. E simbólica ou alegórica, que os acontecimentos de Apocalipse não passam de alegorias e simbolismo. Pastor, qual que está certo? Todas. Tem coisas que já aconteceram. Por exemplo, Israel voltar a ser nação. Então tem coisas que já aconteceram. Aí vai falar sobre o relógio escatológico, né, que é uma outra coisa que foge de bibliologia, é estudo mais teológico em nome do Senhor Jesus. É espiritual porque também Apocalipse é um livro espiritual. Simbólico, alegórico, porque ele tem muitas alegorias mesmo, né? Tem um animal, rosto de leão, cauda de escorpião. Então tem muitas alegorias ali, e que eles causam enfermidades. De repente um cruzamento de uma dengue hemorrágica com um mosquito da febre amarela, com um coronavírus, vai surgir uma coisa aí. Sabe como é que as coisas são em nome de Jesus. E o comentário da Septuaginta que eu falei lá no início, finalizamos. A Septuaginta é o nome da versão bíblica hebraica para o grego koiné, traduzida em etapas entre o 3º e o 1º século antes de Cristo, em Alexandria. Por que isso aqui? Porque estudo um pouco sobre a biblioteca de Alexandria. Na época dos imperadores, faltava um livro na biblioteca de Alexandria, a Bíblia. Então, nessa época, eles pegam o Antigo Testamento, principalmente a Torá e os escritos que tinham, e eles transformam para o grego, exatamente para que a gente possa, que pudesse entrar na biblioteca de Alexandria. Que o grego na época era a língua mundial, é igual o inglês hoje, né? Em nome de Jesus. Dentre outras tantas, mais tradução bíblica hebraica para o grego. Língua franca e mediterrânea, oriental pelo tempo de Alexandre o Grande. A tradução ficou conhecida como a versão de 70, por isso o nome Septuaginta, palavra latina que significa 70, ainda 70, que ele botou o número algarismo romano aqui, pois 70 judeus trabalharam nela. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos da língua grega e foi usada como a base para diversas traduções bíblicas. A Septuaginta inclui alguns livros não encontrados na Bíblia hebraica. Muitas Bíblias da Reforma seguem o cânone judaico e excluem estes livros adicionais. Entretanto, a Católica Romana inclui alguns desses livros no seu cânon e as igrejas ortodoxas usam todos os livros conforme a Septuaginta. A Septuaginta foi tida em alta conta nos tempos antigos. É considerada divinamente inspirada por Filão de Alexandre e Flávio Josefo, esse camarada que escreveu o livro da história dos Hebreus, esse livro aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Demoramos um pouco nesse vídeo aula, mas está aí os vídeos para você consultar depois. Não é tudo, tem muita coisa ainda para estudar, mas é uma boa base, gente.
uma boa base, em nome de Jesus. Para você que não tem uma compreensão mais profunda da Bíblia, ou não tinha, isso aqui vai te dar uma ajuda. Então, de vez em quando você vai lá, ó, os vídeos estão aí no grupo, desde a apresentação até o final, em nome de Jesus, consultando. Pega um caderninho, uma nota, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as infinitas consolações de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Nazareno de Parque Colômbia, terra frutífera de gente salva, porque Deus sempre nos ouve, nos ouviu mais uma vez, porque a igreja que cresce é a igreja que ora e que também vive a palavra de Deus. Fiquem na paz. Deus abençoe.